A porta está aqui. Vamos lá. Ciclos biogeoquímicos também é queridinho do Enem, principalmente o ciclo do carbono e do nitrogênio, sendo o nitrogênio em primeiro lugar, tá? Mas eles gostam bastante, e tudo que está envolvido em relação ao ciclo. Ou seja, não é a questão assim, eu tenho que saber como é o ciclo pau a pau, assim, tintim por tintim, tintim por tintim. É muito importante você também relacionar todos os elementos que a gente fala com o cotidiano, tá? Por exemplo, o ciclo do nitrogênio, que é o queridinho, queridinho, queridinho mesmo do Enem. Quando fala de ciclo do nitrogênio, ele não fala somente das etapas do ciclo do nitrogênio. Ele relaciona com a importância do elemento nitrogênio, ele relaciona com a funcionalidade do nitrogênio, tanto no nosso corpo quanto no corpo das plantas, ou seja, na funcionalidade do elemento no corpo dos seres vivos, na formação corporal dos seres vivos, ou seja, ele acaba relacionando muito, além das etapas, é claro, mas relaciona muito com o elemento em questão, a função dele dentro dos seres vivos, a função dele para os seres vivos e vários fenômenos que acabam envolvendo estes elementos, tá? Só tirar a lixeira. Estou batendo o pé nela aqui. Vamos lá. O que são os ciclos biogeoquímicos? Até botei aí para vocês. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Sim. Só para ter certeza, porque eu estou triste para começar a falar e esquecer de compartilhar. O que são os ciclos biogeoquímicos? Na verdade, são a circulação que a gente tem de todos os elementos, né, dos elementos que formam principalmente os seres vivos, quando ele passa pelos fatores bióticos e abióticos, tá? Ou seja, é a circulação desse elemento dentro do nosso corpo, dos seres vivos, né, em geral, e como que ele volta para a atmosfera, como que ele volta para o solo, como que ele volta para a água, enfim. Tanto que eu botei a circulação dos elementos químicos pelos seres vivos e pelos ambientes do planeta. Hidrosfera, camada de água, litosfera, solo, e a atmosfera, camada de ar. Ou seja, esses três ambientes que nós temos que representam principalmente o meio abiótico, ou seja, aquele que não tem vida, tá? Ok, o que está na definição do ciclo biogeoquímico? Ok. Vamos lá. Os principais ciclos que a gente fala é água, oxigênio, carbono, nitrogênio e fósforo, sendo o nitrogênio o queridinho, tá? Mas o carbono também vem atrás, porque o carbono ele está muito ligado com a questão dos impactos ambientais gerados pelo aquecimento global. Enfim, todos os ciclos, todos eles têm a funcionalidade, todos eles têm a incrível necessidade na verdade, não. Todos eles têm várias funções dentro dos processos entre os seres vivos. E é isso que as questões gostam de utilizar. Lógico, eu também tenho questões diretas, querendo saber se você sabe as etapas de cada ciclo. Mas vamos lá, tá? Começando pelo ciclo da água, que é um ciclo simples, porque está muito presente no nosso dia a dia. Tá? Vou até passar aqui a imagem primeiro. Gosto mais dessa. Vou até passar a imagem primeiro para vocês entenderem. A gente tem, sim, dois ciclos, o ciclo curto e o ciclo longo, sendo o ciclo curto aquele que a gente vê constantemente, que não passa pelos seres vivos, tá? Lembrando que a água é uma molécula, não é um elemento. Tá? Então, quando a gente fala de água, é aquele ciclo que não passa pelos seres vivos. Ciclo curto
não passa pelos seres vivos. Então, ele é um ciclo simples, que é bem claro, bem lógico, porque a gente vê constantemente, que é o quê? A precipitação, quando a água cai da atmosfera para o solo, tá? No caso aqui, eu tenho o escoamento, tá? Esse escoamento é o quê? Eu estou escoando, enfim, mas o ciclo curto, esquece o escoamento por enquanto. Precipitação, evaporação, condensação, olha lá, precipitação, evaporação, condensação, precipitação, evaporação, condensação. São os 3 fenômenos básicos do ciclo curto da água. É o que a gente vê constantemente, tá? É o que a gente está vendo sempre, tá? Bom, só que eles adoram fazer uma coisinha a mais. O que acontece é o seguinte, dependendo de onde a chuva cai, né? Eu tenho o que a gente chama de escoamento, que é o caminho que a água faz até o oceano, tá? E eu ainda tenho o que eles chamam de infiltração, que é quando a água alcança o quê? Os lençóis freáticos, tá? É simples, tá vendo que não está passando por nenhum ser vivo? É um ciclo simples que a gente tem. Tanto que eu botei aqui para vocês, ó, pequeno ciclo, sem a participação dos seres vivos. Eu tenho a evaporação, condensação e precipitação como peças chaves que acontecem cotidiano, no nosso cotidiano, tá? Mas eu ainda tenho o escoamento, que é quando a chuva cai no alto, escoa até em direção à água do mar, e a infiltração, quando ela penetra no solo, formando o que a gente chama de lençóis freáticos, tá? Já o ciclo longo, eu tenho a participação dos seres vivos, tá? O ciclo longo, eu tenho a participação dos seres vivos. Então, além de todos esses fenômenos que eu falei, precipitação, condensação, evaporação, escoamento e infiltração, que também podem participar, eu tenho a participação de nós, seres vivos, tá? Ou seja, como que a gente participa deste processo? Por 2 fenômenos muito importantes, tá? Por 2 fenômenos extremamente importantes, que é a utilização, vamos botar aqui a árvore primeiro, tá? Os vegetais primeiro. Eu tenho a utilização dessa água, e essa água, ela vai auxiliar no processo de fotossíntese, ok? Essa água, também pode ser liberada pela transpiração vegetal, que é a perda de água sobre no estado gasoso, perdão, tá? Perda de água no estado gasoso. E eu tenho também a respiração celular, que é a utilização da água dentro do nosso corpo. Fotossíntese usa água onde? Tá aqui, ó. Fotossíntese usa água onde? Usa água na fase clara, e dessa água, o que vai ser liberado? Vai ser liberado o oxigênio. Ok. Tá? Até eu tenho informação de água também no ciclo da fotossíntese. Ok. Mas para conseguir energia para as células, para os seres vivos, as células realizam um processo chamado respiração celular. E a respiração celular, ela utiliza a glicose mais o oxigênio, mas libera o que no final? Libera a água no final. E essa água produzida no nosso corpo, essa água utilizada, a água que passa pelo corpo dos seres vivos, é devolvida para o ambiente principalmente pela transpiração. Ela é devolvida para o meio ambiente principalmente pela transpiração. Só que nós também, igual os animais, os vegetais não, né? Mas os animais, eles devolvem a água nas fezes, na urina, ou seja, são esses processos que a gente tem que entender, mas são processos muito claros, são processos muito presentes na nossa vida, então acaba ficando um pouco mais fácil esse ciclo, tá?
Só lembrar que tem o pequeno e o grande, às vezes eles utilizam exatamente o pequeno e grande, aí você acha que é uma coisa muito mirabolante, mas não é. O pequeno ciclo são as fases da água que a gente conhece, mas sem passar pelos seres vivos, e o grande ciclo, além das fases que a gente conhece, eu tenho três fenômenos que podem acontecer, que é a fotossíntese, que utiliza a água para produzir matéria orgânica dentro do corpo de um ser vivo, que é a respiração celular, que um dos produtos finais desse processo é a água, e a transpiração, que é o momento que a gente devolve, que os vegetais, principalmente, devolvem a água para o meio ambiente, ok? Ok? O ciclo da água é um ciclo bem simples, bem claro, bem presente na nossa vida. Ok aí? Tá ok. São pequenos nomes, tá, gente? Não tem como eu não falar de etapas. Quando a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, a gente acaba falando dessas etapas, tá? Mas aqui, ó, evaporação é uma coisa bem lógica, que é a passagem da água no estado líquido para o estado gasoso. A condensação, quando essas águas essas moléculas de água começam a se unir até que elas chegam num ponto de precipitação, é o momento que a gente está chovendo, tá? Essa água no solo, ela pode se infiltrar ou ela pode escoar para os rios e oceanos. Ciclo curto. Quando eu tenho a participação dos seres vivos, eu tenho a transpiração, a respiração celular e a fotossíntese. Ok? Ok no ciclo da água? Ok. Vamos lá. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio não é o que não é mais cobrado, não. Até porque o oxigênio, ele participa, ele é o único elemento que participa de todos os outros ciclos, tá? Então, se a pergunta for qual o elemento que participa de todos os ciclos biogeoquímicos que a gente estuda, é o oxigênio. Porque no ciclo da água ele participa, no ciclo do carbono ele participa, ele vai participar no ciclo do nitrogênio, do fósforo, ok? E do próprio oxigênio, é lógico, tá? Mas, assim, os dois fenômenos principais que utilizam o oxigênio no corpo dos seres vivos e devolvem o oxigênio para a atmosfera é a fotossíntese e a respiração celular, em que a fotossíntese produz o oxigênio a partir da quebra da molécula da água e libera para o ambiente, tá? E a respiração celular, o que ela faz? Ela consome esse oxigênio liberando água, tá? Enfim, o consumo de oxigênio ele é feito pela respiração celular e a devolução é feita pela fotossíntese. Ah, professora, mas como que nós, animais, conseguimos devolver esse oxigênio? Aí é o momento que ele entra na participação dos outros ciclos. Por exemplo, quando a gente morre na decomposição, nós temos a decomposição e esse oxigênio presente, ele volta para o solo, vai formar outras moléculas de outros ciclos, enfim, tá? Mas a maneira como o oxigênio é incorporado e a maneira como ele é devolvido é principalmente dessa maneira, tá? Sendo o oxigênio o principal, tá? Que participa de todos os outros ciclos biogeoquímicos que a gente conhece, tá? E tá aqui também, ó. É consumido pela respiração, a combustão do não falei, né? A respiração celular e fotossíntese são seres vivos. A combustão come, né? Ela utiliza muito oxigênio, ela depende do oxigênio para acontecer, tá? Aqui eu ainda botei a degradação da camada de ozônio, sim, que aparece, a combinação com outros elementos, fazendo parte dos outros ciclos, tá? E é devolvida para a atmosfera sob forma de O2, tá? Que é o oxigênio atmosférico pela fotossíntese. Ok até aí? Ok. É um ciclo Ok. simples também, que não é o que mais cai, tá? Tanto que esse desenhozinho, eu fico olhando os desenhos do ciclo do oxigênio, tem tantos desenhos, tantos esquemas diferentes, tá? Mas o que a gente tem que entender é que a única maneira do oxigênio atmosférico voltar para a atmosfera é através da fotossíntese, tá?
de outras maneiras, olha aqui, ele está aqui como CO2, ele está se ligando a outras moléculas para auxiliar o desenvolvimento da vida, tá? Ele está sendo consumido por combustão e pela respiração celular, tanto um quanto o outro aqui, ok? Porque, por exemplo, quando eu tenho aqui a decomposição do animal ou da planta, não necessariamente eu vou ter devolução só como CO2. Eu posso formar o nitrato, NO3, eu posso formar o nitrito, ó, NO2. Enfim, eu posso formar várias moléculas que se ligam ao oxigênio e são utilizadas de outras maneiras, tá? Ok aí? Sim. Ciclo do carbono. O ciclo do carbono é outro também que eles adoram colocar. Mas eles adoram utilizar o ciclo também com todas os conteúdos que eles podem relacionar, tá? E os dois fenômenos principais que utilizam o carbono devolvem e pegam o carbono, né? Pegam e devolvem o carbono, são a fotossíntese e a respiração celular. Por isso que é muito importante a gente entender aquela equação básica de cada um, tá? Porque a fotossíntese, a equação básica da fotossíntese é o quê? A fotossíntese utiliza CO2 mais água com energia luminosa, ela produz glicose mais oxigênio mais água. Enfim, tem água também, tá? Olha só, sendo que dessa equação. Peraí que eu vou achar agora para vocês aqui a equação para vocês perceberem. Não, cadê aqui? Lá no final, peraí. Olha isso aqui. Só para vocês entenderem que na fotossíntese, por que é importante a gente entender, pelo menos, essa equação da fotossíntese e respiração celular? Na fotossíntese, eu tenho o consumo de CO2 e água e a produção de glicose e oxigênio, tá? Já na respiração celular, eu tenho o quê? O consumo da glicose e oxigênio, e eu tenho como liberação CO2 e água. São processos complementares, em que esse resultado aqui é igual ao quê? Ao consumo do outro fenômeno, da fotossíntese. E o resultado da fotossíntese é o consumo da respiração celular. Ou seja, eles sempre vão estar ligados. No caso aqui do ciclo do carbono, olha onde que ele está. O gás carbônico que a planta captura do meio ambiente é responsável por formar a glicose, matéria orgânica essa que entra na cadeia alimentar, tá? Na cadeia alimentar, né, fornecendo energia para os seres vivos, a glicose que tem aqui o carbono, né? A glicose que é consumida na produção de ATP perde os seus carbonos sob forma de CO2. E é isso que está ligado o ciclo do carbono, principalmente. É só isso? É somente nos seres vivos? Claro que não. Eu também tenho a combustão, eu tenho a queima de combustíveis fósseis, enfim. Mas é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, tá? Vou voltar aqui no meu outro. Vamos lá. Neste ciclo do carbono aqui, sabe por que eu estou falando isso, gente? Já teve uma questão que falou assim, ó, colocou glicose aqui e colocou CO2 aqui. E aqui fez uma seta, e aqui fez uma seta. E falou assim, aqui fenômeno 1 e aqui fenômeno 2. E a pergunta era,
Em relação ao ciclo do carbono, o elemento tal, 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 quais fenômenos estão indicados em 1 e 2? Era uma coisa muito simples, que a glicose que passa por um fenômeno e forma o CO2 e libera o CO2 é a respiração celular. E o CO2 que passa por um fenômeno e forma a glicose é a fotossíntese. A resposta era só isso, a questão era só essa, e era questão de Enem, tá? Vamos falar que era uma questão de outra prova, não, era questão de Enem. Então, é importante a gente entender, além dos impactos que o gás carbônico, né, que o dióxido de carbono tem na atmosfera. Ele vai estar intimamente ligado ao efeito estufa, tá? A gente vai falar dos problemas ambientais na próxima aula, e eu vou falar do efeito estufa, que está intimamente ligado ao ciclo do carbono. Por que que está intimamente ligado? Porque, além deste processo, se a gente for parar para pensar o seguinte, as plantas sequestram o carbono, tá? O carbono entra na cadeia alimentar. O que acontece? Quando o gás carbônico é sequestrado aqui, ó, o gás carbônico entra na planta, forma matéria orgânica, entra na cadeia alimentar. A planta é um produtor, tá? A vaquinha vai lá e come a planta e entra, enfim, pode ter uma cadeia enorme, mas o que vai acontecer? Tanto a planta quanto a vaquinha vão o quê? Vão morrer. E durante essa decomposição, esse carbono volta para o solo. Beleza, tá? Sem contar o quê? Que tanto planta quanto os animais realizam respiração celular, devolvendo dióxido de carbono. Ou seja, teoricamente, isso seria um equilíbrio, né? Ó, eu tenho gente consumindo, beleza, eu tenho gente devolvendo, beleza. Isso seria o equilíbrio. O problema é que nós, homens, seres humanos, a gente gosta de cagar com as coisas, entendeu? O que acontece é o seguinte, aqui tem aqui, ó, um vulcão em erupção. Nós temos controle sobre um vulcão em erupção? Também não temos. Ou seja, aqui eu estou queimando matéria orgânica, liberando dióxido de carbono para o ambiente. Porém, eu tenho seres vivos responsáveis por esse sequestro, tá? Que são os vegetais, são as algas, enfim. Eu tenho seres vivos responsáveis por esse sequestro de carbono, ou seja, eu teria seres responsáveis por esse equilíbrio. Porém, nós, seres humanos, o que a gente faz? Sabe aquele carvão que está, a partir de decomposição de vários seres vivos, aquele carvão que está no solo há milhares e milhares de anos, está sendo depositado ao longo de milhares e milhares de anos, pelas rochas sedimentares principalmente? Este carbono estava lá guardadinho no solo, tá? Ok. Ele é um combustível útil? Sim, muito útil para a gente, né? A gente desenvolveu muito por conta da descoberta do petróleo e tudo mais, não tem problema. O problema é o seguinte, que a combustão, tá? A queima destes combustíveis fósseis, cheio de carbono, deixa eu apagar aqui, que já está tudo cheio de carbono, está devolvendo este carvão que estava quietinho aqui no solo, está devolvendo para a atmosfera também. Ou seja, eu tenho muito maior devolução de dióxido de carbono do que consumo. Porque, além das minhas plantinhas serem poucas para conseguir consumir essa quantidade de gás carbônico, a gente ainda vai lá e faz o quê? Desmata. Ou seja, a gente está causando esse desequilíbrio, tá? Então, o aquecimento global está intimamente ligado ao ciclo do carbono, ok? Ficou claro isso aí, como acontece o ciclo do carbono? As etapas do ciclo do carbono é respiração celular e fotossíntese com os seres vivos. Porém, nós estamos devolvendo também dióxido de carbono para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Combustíveis esses que estavam lá quietinhos no solo, ou seja, estavam lá no sedimento e a gente está devolvendo para a atmosfera, acumulando esse CO2 na atmosfera. Ok, gente? Ok. Mesmo? Tá ok. Tá? Vamos lá.
ciclo do fósforo, gente, os outros ciclos, eles são mais simples mesmo. Eu quero me ater no ciclo do nitrogênio, que é o mais chatinho. Não é o mais difícil, mas é o mais chatinho, porque é o que mais aparece. Já teve questão no Enem de pedir etapa, já teve questão de pedir importância, enfim. Vamos lá, o ciclo do fósforo é o que menos cai, de longe, tá? De longe é o que menos cai. E eu tenho dois tipos, o ciclo geológico e o ciclo ecológico. Como se fosse da água, eu tenho o ciclo longo e o ciclo curto, tá? O ciclo longo, que é o geológico, é aquele que acontece ao longo de milhares de anos, tá? Que acontece pela deposição desses sais de fósforo, formando as rochas sedimentares, tá? Isso acontece ao longo de milhares de anos, tá? Já o ciclo geológico é o ciclo mais curto, que quando esse fósforo entra nos seres vivos, tá? O ciclo longo, no caso do ciclo do fósforo, o ciclo longo, eu não tenho os seres vivos participando, tá? Já no ciclo curto, eu tenho quando aparece nos seres vivos, quando ele entra na cadeia alimentar dos seres vivos, tá? Eles vão ser incorporados pelos seres vivos a partir de quem? A partir dos meus queridos vegetais. Olha a importância que tem, gente, que existe numa cadeia alimentar. Uma árvore, uma planta que seja, ela não é importante só para o ciclo do carbono, não, ela é importante porque ela é a base da cadeia alimentar. A gente pode não comer, eu não como qualquer árvore, vamos dizer assim, a gente pode, mas ela é a base da nossa cadeia alimentar. É por conta dessa base da cadeia alimentar que muitos elementos entram na nossa alimentação. Tá? O fósforo é um deles, o nitrogênio é um deles, eles só entram pela cadeia alimentar. Tá? Vamos lá. E o ciclo do fósforo é só isso. É só vocês entender que eu tenho um ciclo longo, que acontece pela erosão e deposição desses sais de fósforo, tá? E eu tenho um ciclo curto, em que ele entra na circulação, entra na cadeia alimentar e volta, ele é devolvido quando acontece o quê? Quando acontece a decomposição dessa matéria orgânica, tá? Até botei aqui foi um parênteses, né? Mas uma dica, né? Uma curiosidade, vamos dizer assim. No ciclo do fósforo não há passagem pela atmosfera, ou seja, não tem gás fósforo, tá? Não tem gás fósforo, não tem um gás formado com fósforo, tá? No caso do ciclo do fósforo, muitas vezes aparece até a importância dele. Por que é importante a gente ter fósforo no corpo dos seres vivos? Tá? Isso, gente, lembrando lá atrás, lá no início da composição da nossa matéria orgânica, a gente tem que lembrar. Olha a importância. Eu sei que a gente vê isso lá no iníciozinho do ano, porém é uma coisa que a gente fala o ano inteiro, que é a composição dos seres vivos. Olha só, ácido nucleico, DNA e RNA, eles possuem o quê? Eles possuem um grupamento fosfato, formado de quê? Fósforo. Tá? O ATP, ele é chamado de adenosina trifosfato, ou seja, fósforo, tá? A membrana plasmática ela é constituída por um tipo de lipídio especial chamado de fosfolipídio, tá? Ou seja, aparece grandemente em muitas estruturas muito importantes para o nosso corpo, tá? O ciclo mesmo do fósforo pouquíssimo aparece, mas eles podem citar o ciclo do fósforo, que isso pode acontecer, mas às vezes ele quer saber a importância desse elemento, a importância que acontece por conta dessa ciclagem do fósforo. Por que é importante? Porque nosso corpo é basicamente, eu tenho muitas estruturas que têm fósforo. A mesma coisa acontece com o nitrogênio. Ok aqui no ciclo do fósforo, gente? Ok. Não é o mais simples, porém é importante a gente sempre entender a importância de cada elemento, tá? Lógico, gente, a importância da água. Eu não falei, mas é uma coisa bem clara.
a importância da água. O nosso corpo é formado basicamente por água. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Tá? E muitos seres vivos, isso é semelhante, é parecido. Nós temos seres vivos que 90% do corpo é água. Ou seja, olha, tá aí a importância da água. Importância do carbono. O carbono é o principal formador de matéria orgânica que a gente tem. Tá? Tanto que a matéria orgânica, a gente fala que é a química do carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? E a gente falou aí, ó, ciclo do oxigênio também. É importante porque ele é o responsável pela formação de ATP nos seres aeróbicos, principalmente. Tá? Principalmente não, nos seres aeróbicos. Os seres aeróbicos é chamado por causa do oxigênio mesmo. Tá? Falamos de todos os elementos de maneira que são importantes. Tá? A mesma coisa a gente vai falar aqui do ciclo do nitrogênio. Tá? O ciclo de nitrogênio é o mais chatinho, sim, é o que tem um monte de etapa, mas agora a gente vai desmistificar um pouquinho isso daqui. Tá? Antes da parte escrita, a gente vai falar a parte desenhada. Vamos lá, eu acho que isso aqui é melhor. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto desse desenho aqui porque ele é um ciclo para a gente entender que é um ciclo. Tá? Porém, esse ciclo também tem o ciclo. Não tem ciclo sem seres vivos e com seres vivos. O ciclo, ele sempre vai ter seres vivos, tá? Mas eu tenho o ciclo direto, vamos dizer assim, em que o nitrogênio passeia pelo solo e volta para a atmosfera, mas eu tenho também o ciclo em que ele vai passar pelos seres vivos de maior porte, tá? E não é uma simples passagem pelo solo. Enfim, vamos lá. Nitrogênio atmosférico é o gás mais abundante que a gente tem na atmosfera, tá? Se eu pegar uma caixinha aqui agora, fechar aqui e for analisar o que tem dentro, cerca de 80% do gás que tem aqui dentro é nitrogênio. Só que o nitrogênio atmosférico, da mesma maneira que a gente inspira, na hora que a gente solta, a gente libera o nitrogênio. O nitrogênio ele não entra no nosso corpo, nos seres vivos, ele não entra pela respiração, mesmo sendo o gás mais abundante da nossa atmosfera. Tá? Ele não entra. Ele só entra pela cadeia alimentar. Isso já foi título de pergunta. Tá? Ele só entra pela cadeia alimentar. Todas as etapas que acontecem no ciclo do nitrogênio são etapas que acontecem por ação bacteriana. Ou seja, cada etapazinha que eu falar com vocês, ela acontece por algum tipo de bactéria. Ou seja, a bactéria utiliza aquela molécula para benefício próprio, tá? E libera outra molécula que será utilizada por outra bactéria e assim por diante, tá? Vamos às etapas, tá? Voltando aqui. Eu tenho 4 etapas: fixação, nitrosação, nitratação e desnitrificação, tá? São 4 etapas básicas. Eu ainda tenho mais uma que vocês vão entender porque eu coloquei aqui, tá? A fixação nada mais é do que bactérias que conseguem capturar quem? O nitrogênio atmosférico, tá? Ou seja, eu tenho aqui o nitrogênio atmosférico que é capturada por bactérias. Olha que nome bonitinho. Bactérias fixadoras de nitrogênio. Lógico, né? Essas bactérias, elas utilizam o nitrogênio atmosférico para benefício próprio, tá? E nessa utilização, elas convertem esse nitrogênio em outras moléculas, liberando esse nitrogênio, essas outras moléculas no solo. No caso dessa fixação aqui, essas bactérias, elas pegam o nitrogênio atmosférico, utilizam e liberam no solo uma substância chamada de amônia, que é NH3. Tá? Só que a amônia ainda não é utilizada pelos vegetais. Tá? A amônia é muito tóxica para a maioria dos seres vivos. Só que tem um grupo de bactérias, que está aqui, ó, um grupo de bactérias que faz o quê? Pega essa amônia, utiliza para benefício próprio, e o resto, essa realocação dessa amônia, ela libera sob forma de outra molécula com nitrogênio, que é o nitrito.
tá? Essa etapa aqui é a fixação. Essa etapa aqui é chamada de nitrosação. Tá? Bom, ok. O nitrito não é todo vegetal que utiliza, pouquíssimos são aqueles que utilizam, tá? Ou seja, mas existem bactérias que utilizam esse nitrito. Elas utilizam para benefício, tem um mosquitinho aqui, elas utilizam para benefício próprio, tá? Elas utilizam, na verdade, para quimiossíntese, e a partir dessa quimiossíntese, ela libera um composto chamado nitrato, que é o NO3 menos, tá? O nitrato, ele é o componente principal que é utilizado pelos vegetais. É o nitrato de amônio que é utilizado pelos vegetais. Opa, tudo bem. Só que, a partir do nitrato aqui, existem outras bactérias que podem pegar esse nitrato, utilizar esse nitrato, tá, para benefício próprio, e depois liberar para a atmosfera o nitrogênio atmosférico. Olha aí meu ciclo, tá? Não coloquei os seres vivos ainda, tá? Não coloquei os seres vivos, não. Não coloquei os animais ali ainda, não, tá? Eu só coloquei as bactérias. Ou seja, nitrogênio atmosférico, ele é utilizado por bactérias que colocam esse nitrogênio no solo sob forma de amônia. A amônia não é utilizada por ninguém. Ela é transformada por um tipo de bactéria que faz quimiossíntese em nitrito. Esse nitrito, ele é transformado em nitrato por um outro tipo de bactéria que também utiliza para quimiossíntese. E parte desse nitrato aqui é utilizado por bactérias que vão simplesmente pegar esse nitrato, utilizar para benefício próprio e liberar nitrogênio atmosférico. Aqui eu tenho meu ciclo. Até aí, tudo bem? Sim. Tá, qualquer coisa pode parar, porque esse ciclo é mais chatinho mesmo, tá? Mas vamos lá. O que acontece aqui agora? Eu não coloquei seres vivos, eu não coloquei cadeia alimentar nenhuma. E a gente sabe que o nitrogênio é extremamente importante para o nosso corpo também. Por quê? Porque o nitrogênio forma o nosso DNA, nosso RNA, porque eles possuem as bases nitrogenadas. O nitrogênio forma as minhas proteínas, porque as proteínas são formadas por aminoácidos. Olha o nitrogênio aí. Eu tenho nitrogênio em muitas partes do meu corpo, muitas moléculas extremamente importantes. Ou seja, ele tem que entrar na minha cadeia alimentar, mas ele não entra pela respiração, mesmo sendo o gás mais abundante. Não entra. Ok. O que acontece é o seguinte: o nitrogênio atmosférico é fixado, tá? Passa pela etapa de fixação, vou colocar a etapa de fixação. Apagar. Etapa de fixação, tá? Passa pela etapa de nitrosação, que forma o nitrito. Passa pela etapa de nitratação, que forma o nitrato. Aí fica fácil em nitratação, nitrato, tá? Ok. E o nitrato é o nitrato de amônio, que é assimilado pelos vegetais. Ou seja, é o nitrato de amônio que é utilizado pelas raízes dos vegetais para formar a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela é a base da cadeia alimentar, e a partir daí nós temos a cadeia alimentar, nós temos o nitrogênio passando de nível trófico a nível trófico. Tá? Entrou na cadeia alimentar, beleza. Tá? Como que depois que entra na cadeia alimentar, como que nós devolvemos esse nitrogênio? É pela respiração? Não. Nós não devolvemos o nitrogênio atmosférico para a respiração também. A gente não assimila, mas também a gente não devolve. Tá? A única maneira que existe da gente devolver o nitrogênio para o ambiente, vamos dizer assim, é pela morte, lógico, urina, fezes, os dejetos a gente devolve, sim, claro, mas a principal que a gente vai falar é pela morte desses animais, desses vegetais, tá? Quando eu tenho a morte desses animais vegetais,
eu tenho a decomposição. E a partir dessa decomposição dos seres vivos, ó, morreu. A partir da decomposição dos seres vivos, eu tenho um processo chamado de amonificação. Esse processo de amonificação é o processo que acontece a partir da decomposição desses seres vivos. Quando eu tenho essa decomposição, esse processo acontece também por ação de bactérias, liberando no solo uma molécula chamada amônio. Tá? A amonificação, ela produz amônio. Esse amônio passa pelo mesmo processo que a amônia, tá? Ele passa por um processo também bacteriano para formar o quê? Nitrito e depois nitrato. Aí o nitrato, parte vai voltar e parte vai ser assimilado. É esse ciclo aqui e esse ciclo aqui. Conseguiram perceber como acontece esse ciclo? Ele é chatinho, hein, gente? Pode falar, pode perguntar. Fica com vergonha não, porque ele é realmente mais chatinho. Professora, quer alguma coisa mais específica sobre a função das bactérias? Ah, como cada bactéria faz? Não, não. Só é legal a gente entender que dentro do ciclo do nitrogênio, eu tenho um exemplo de quimiossíntese. Eu até botei aqui para vocês. Por quê? O processo de nitrosação é quando bactérias, tá? Bactérias do gênero nitrosomas vão utilizar, eles vão fazer o quê? Eles vão oxidar a amônia, que é a NH3, em nitrito. Eles vão fazer uma oxidação, e essa oxidação ela é feita a partir da quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? A fotossíntese é a formação de matéria orgânica a partir de energia luminosa. Tá? A quimiossíntese também forma matéria orgânica, só que ela não usa energia luminosa, ela usa energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos. Ou seja, quando eu transformo, eu pego NH3, vou reagir com oxigênio, que a gente fala oxidar, né? Eu tenho o quê? Feita por essas nitrosomas, tá? Por essas bactérias. Quando eu tenho essa reação, eu tenho uma oxidação daquela molécula, da molécula de amônio. Eu tenho a oxidação. Neste processo, eu libero energia. E essa energia é utilizada lá pelo ser vivo, no caso aí a bactéria. Peraí. Essa energia é utilizada pela bactéria para quê? Para a produção de matéria orgânica. Essa energia seria a mesma, estaria no lugar da energia proveniente do Sol na fotossíntese. Entendeu? Só é legal você fazer esse contato, entendeu? Eles não vão te pedir, o Enem não te pede nome das bactérias, tipo assim, para fazer nitrosação, a gente tem gênero nitrosomas, a nitratação é a nitrobacter, a desnitrificação são as pseudomonas, enfim, eles não te pedem, a não ser que você vá fazer uma prova mais específica, mas assim, eles não te pedem nomes dessas bactérias, tá? Eles querem que você saiba que isso é feito por bactérias. A maioria das questões, eles querem que você entenda que o ciclo do nitrogênio ele é todo feito por ação bacteriana, tá? Entendeu? Era isso que você queria que eu respondesse? Oh, oi? Oi? Ela não respondeu. Oi? Era isso que você queria que eu respondesse? Sim, era isso mesmo. Ah, então tá bom. Vamos lá, só para voltar aqui nesse ciclo aqui. Nota que eu tenho uma raiz, tá? Aí essa raiz aqui, o que vai acontecer? Vai usar o nitrato para entrar na cadeia alimentar, ponto, tá? Mas olha o que acontece aqui. Eu tenho o nitrogênio atmosférico, que é fixada por bactérias,
essas bactérias fixam nitrogênio e liberam amônia. Essa amônia, ela é transformada em nitrito num processo chamado de nitrosação. Esse nitrito é transformado em nitrato através de um processo chamado de nitratação. Este nitrato volta para a atmosfera sob forma de nitrogênio atmosférico, que é o N2, através de bactérias chamadas de bactérias desnitrificantes. Ou seja, esse processo aqui, ele chama de desnitrificação. Tá? Bom, aqui tem um ciclo simples. O outro ciclo é o quê? Quando o nitrato é formado e esse nitrato ele é utilizado, assimilado pelos vegetais, entrando na cadeia alimentar. E sendo devolvido ao solo através de quem? Das bactérias que realizam bactérias e fungos que realizam a decomposição da matéria orgânica num processo chamado de amonificação. Essa amonificação pode entrar novamente nesse processo, formando nitrito, enfim. E volta aqui para o nitrato. Ou seja, a partir aqui do nitrato, eu tenho dois caminhos. Ou ele é desnitrificado, voltando a ser nitrogênio atmosférico, ou ele entra na cadeia alimentar. Tá? Questão do Enem falando sobre bactéria... Duas questões do Enem falando sobre o ciclo de nitrogênio. A primeira fala o seguinte, na verdade é a mesma questão, tá? É a mesma questão. Ela fala o seguinte, o enunciado fala sobre fertilizante, que o nitrato de amônio ele é um importante componente de vários fertilizantes. Aí falou por quê, por conta, isso contou aquela história toda que o Enem gosta de falar, tá? Mas ele falou nitrato de amônio. E a pergunta era, em qual etapa o nitrato é formado? A pergunta era essa, ou seja, eu teria que saber as etapas do ciclo do nitrogênio. Então, por isso eu estou falando, às vezes eles podem cobrar as etapas mesmo, as etapas do ciclo, mas eles também podem cobrar várias coisas relacionadas, tá? Por exemplo, existem bactérias que são simbiontes, tá? Bactérias fixadoras de nitrogênio que são simbiontes com algumas raízes, principalmente raízes de leguminosas, tá? Essas raízes de leguminosas, elas têm essas bactérias que auxiliam o quê? A captação de nitrogênio, ou seja, em um solo teoricamente pobre, por conta dessas raízes, eu tenho a captação de nitrogênio atmosférico e eu tenho o quê? Todo esse ciclo aqui acontecendo. Eu tenho todo o ciclo acontecendo. O que vai acontecer? Eu vou enriquecer o meu solo de nitrato. Por quê? Porque eu tenho uma raiz que tem uma bactéria fixadora de nitrogênio. Opa! Isso é importante. Por quê? Porque existe um processo chamado de rotação de culturas. Rotação de cultura é o quê? Eu tenho 3 faixas de terra. Três tipos de plantações diferentes. Tá? Três faixas de arroz. Tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quanto tempo o arroz fica. Enfim, estou falando por anual, estou dando um exemplo, tá, gente? 1 ano, 2 anos, 3 anos utilizou naquele solo e os agricultores perceberam que a produção já não é mais a mesma. Ou seja, o solo já está ficando pobre em relação a muitas substâncias. O que eles fazem? Eles pegam uma faixa, tiram essa plantação de arroz e botam a plantação de uma leguminosa. Para quê? Qual que é a intenção de fazer isso? Botam a plantação de leguminosa aqui, para quê? Para enriquecer aquele solo. Por quê? Porque as raízes da leguminosa têm a capacidade dessa fixação de nitrogênio. Tá? Enriqueceu o solo? Passa para outra faixa as leguminosas e faz a plantação de arroz novamente. Por quê? Eu enriqueci o solo daqui. Se eu enriquecer o solo dessa primeira faixa, beleza, ele está bom para outros plantios. Mas bota a leguminosa aqui, porque aqui agora está pobre de nutrientes. Pronto, encheu de nutrientes, fertilizou o solo novamente, eu tenho o quê?
eu passo essas leguminosas para outro local, eu faço uma plantação de leguminosas para que haja uma fertilização natural. Lógico que isso demanda tempo, não é o método mais utilizado porque demanda tempo, porque eu dependo de 2 anos de plantação para que haja, de fato, um bom desenvolvimento, né, de fertilizante natural, né, vamos dizer assim. Porém, se você for parar para pensar, se você for estudar, até mesmo uma compostagem da vida, o que eu faço na compostagem? Eu faço o quê? A decomposição de matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica, onde que entra no ciclo do nitrogênio? Olha aqui, gente. Por que eu tenho um substrato extremamente rico, um substrato extremamente importante, proveniente de uma compostagem? Porque ali eu tenho decomposição de matéria orgânica, ou seja, eu tenho aquela transformação daquela matéria orgânica em matéria-prima para que o meu vegetal possa novamente formar aquela matéria orgânica, entrar na cadeia alimentar e assim seguir seu rumo, tá? Então, a gente tem que se ligar, quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, a gente tem que se ligar na funcionalidade desses ciclos também, tá? A gente falou aí do nitrogênio, falamos da rotação de culturas, que é muito utilizada, falamos não falei. Tanto que se você for pesquisar, tá, gente? Se você for pesquisar no fertilizantes em geral, todos eles são enriquecidos com o quê? Nitrato de amônio. Porque o nitrato de amônio é a substância ideal que é assimilada pelas raízes dos vegetais, tá? Aí entrando na cadeia alimentar. Então, o nitrato de amônio ele é um fertilizante, sim. O conteúdo, ele é a molécula fertilizante proveniente do ciclo do nitrogênio. Ok aí? Então, gente, ó, vou apagar aqui as canetas aqui, só para vocês perceberem todos os nomes que a gente precisa entender. Que é a fixação, que é feita por bactérias, nada mais é a fixação do nitrogênio no solo, que é transformado em amônia. A nitrosação e a nitratação são eventos que vão formar o nitrato, tá, gente? Outra coisa, né? Eu não falei. A nitrosação e a nitratação, elas podem estar juntas com o nome de nitrificação, tá? Ou seja, a nitrificação é o processo total de quê? De formação de nitrato. A desnitrificação é o processo de devolução de nitrogênio atmosférico. Tá? Só que dentro da nitrificação eu tenho a nitratação, eu tenho a nitrosação primeiro, que transforma em nitrito, e eu tenho a nitratação. Então, se a gente fosse fazer uma sequência de moléculas formadas, vamos lá. Eu tenho. Vou apagar aqui. Moléculas formadas. Começo pelo nitrogênio atmosférico, que é transformado em amônia. Essa amônia é transformada em nitrito. Esse nitrito é transformado em nitrato. Esse nitrato ou é absorvido pelos vegetais entrando na cadeia alimentar, ou ele é desmontado em... Perdão, aqui na linha que saiu errado. Em nitrogênio atmosférico. Tá? Então, é nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato. E o nitrato que vai ou para os vegetais, ou é assimilado pelos vegetais, ou volta a ser nitrogênio atmosférico. Ok aí? Ok. Gente, não é um ciclo fácil, não é um ciclo simples, mas é interessante a gente lembrar de cada etapa. Ficou claro mesmo, gente, os ciclos para vocês? Fala aí, gente. Para mim ficou claro. Então tá. É importante que vocês entendam. É assim, e lógico, vocês têm que fazer essa associação. Estou olhando para o ciclo aqui, eu prefiro olhar para vocês. É importante que vocês façam sempre a associação
essa associação. Para a apresentação. É importante sempre que vocês façam qual o Zezinho quer entrar. Cadê? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carol. Só finalizando aqui. Ah, entrou o Zezinho. E é importante que vocês guardem as etapas, tá? Fala, Zezinho. Oi, professora, desculpa aí. Sarita, terminou a sua aula? Acabei de terminar.